Considerado o maior bicheiro do Brasil, Rogério de Andrade é preso no Rio de Janeiro. E você vai ver ainda. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados pode votar hoje projeto de anistia aos presos pelos atos extremistas de 8 de janeiro. E ainda, avião com 221 brasileiros repatriados do Líbano chega em São Paulo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Nós estamos ao vivo e chegamos com as principais notícias desta terça-feira. Hoje é dia 29 de outubro, 11 horas e 31 minutos neste momento. Seja bem-vindo. No Rio de Janeiro, o contraventor Rogério de Andrade foi preso suspeito do assassinato do rival Fernando Inácio. A Justiça determinou que ele vá para um presídio federal de segurança máxima. Rogério de Andrade foi preso em casa, em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca. Outro detido é Gilmar Enéas Lisboa, encontrado em Duque de Caxias. Os mandados foram expedidos pela primeira vara criminal do Tribunal do Júri. E Gegenácio, genro e herdeiro do contraventor. Castor de Andrade, de quem Rogério era sobrinho, foi executado em 10 de novembro de 2020 em uma emboscada no Recreio dos Bandeirantes. Ele tinha acabado de desembarcar de um helicóptero, vindo de Angra dos Reis, na Costa Verde, e foi alvejado ao caminhar até o carro. Os tiros foram de fuzil. Os dois tiveram desavenças relacionadas a disputas de poder, após Fernando e Ginácio assumir os negócios do sogro. Castor de Andrade era um dos líderes do jogo do bicho no Rio de Janeiro e morreu de infarto em 1997. Menos de um ano após a morte de Ignácio, em março de 2021, Rogério de Andrade foi denunciado pelo Ministério Público pelo crime. Mas em fevereiro de 2022, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos, trancar a ação penal contra o contraventor, alegando falta de provas que demonstrassem o envolvimento dele como mandante. Na investigação, o GAECO identificou sucessivas execuções, protagonizadas pela disputa entre os contraventores e a participação de uma outra pessoa no homicídio de Fernando. Segundo a apuração, Gilmar teria sido o responsável por monitorar a vítima até o momento do crime. E agora a notícia diretamente de Brasília. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados pode votar hoje o projeto de lei que perdoa presos pelos atos extremistas de 8 de janeiro de 2023. O texto, que anistia os radicais, gera discordância quanto à constitucionalidade. O texto anistia todos os que participaram de manifestações com motivação política ou eleitoral. Também perdoa aqueles que apoiaram os atos, por quaisquer meios, inclusive contribuições, doações, logística ou prestação de serviços e publicações em mídias sociais e plataformas. As ações são válidas entre o dia 8 de janeiro do ano passado e o dia de entrada em vigor desta lei. A anistia abrange quaisquer medidas de restrições de direitos, inclusive impostas por liminares, medidas cautelares, sentenças transitadas ou não em julgado que limitem a liberdade de expressão e manifestação de caráter político ou eleitoral, nos meios de comunicação social, plataformas e mídias sociais. O projeto ainda inclui no perdão todos que participaram de eventos subsequentes ou anteriores ao 8 de janeiro, desde que mantenham correlação com os eventos. O relator da proposição, deputado federal Rodrigo Valadares, ainda incluiu um trecho que anula as multas aplicadas pela Justiça Eleitoral ou comum às pessoas físicas e jurídicas em decorrência do 8 de janeiro. Isso poderia alcançar inclusive o PL, multado em mais de 22 milhões de reais por má-fé, após pedir a anulação de votos do segundo turno da disputa presidencial em 2022. E a Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados pode votar hoje um projeto de lei que pode excluir a redução de pena dos presos com faltas graves. A proposta prevê que participações em rebeliões e homicídios podem resultar na anulação dos benefícios. O projeto de lei, em análise na Câmara,
dá ao juiz o poder de retirar todo o período de redução de pena que o preso tenha direito, caso ele cometa uma falta grave. Com isso, se um preso tiver direito a uma diminuição de pena por bom comportamento e atividades como estudo ou trabalho, pode perder esse benefício se cometer uma infração séria, como, por exemplo, participar de rebeliões ou cometer homicídio. Atualmente, a lei permite que presos em regime fechado ou semiaberto reduzam um dia da pena para cada 3 dias que estudem ou trabalhem. Esse estudo pode ser feito presencialmente ou online. Em 2011, a regra foi modificada para permitir que, ao cometer uma falta grave, o preso possa perder até 1/3 do tempo de pena reduzido por bom comportamento. Agora, o novo projeto de lei propõe uma mudança mais rígida, com a perda total do benefício. Se passar pela Comissão de Segurança, a matéria irá para a Comissão de Constituição e Justiça e, em seguida, será analisado no plenário. Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. E o caminhão que bateu em uma van com um time de remo do Rio Grande do Sul teve falhas mecânicas. O acidente, que aconteceu há uma semana, deixou 9 pessoas mortas. Os depoimentos prestados à Polícia Civil indicam que o caminhão responsável pelo acidente, com 9 mortos na BR-376, em Guaratuba, Paraná, na semana passada, estava com problemas mecânicos. A carreta desgovernada bateu na van que transportava a equipe de remo Tissot, que voltava para Pelotas, Rio Grande do Sul, após uma competição em São Paulo. Apenas um adolescente, de 17 anos, sobreviveu. O motorista afirma que o caminhão perdeu o freio. Conforme apurações preliminares, na hora da batida, o veículo passava dos 100 km por hora. O limite de velocidade na região é de 60 km. Segundo o motorista, o caminhão tinha parado 3 vezes durante a viagem daquele fim de semana porque apresentou problemas mecânicos. A primeira delas ocorreu 2 dias antes do acidente. Os peritos ainda não concluíram os laudos, mas os investigadores trabalham com a informação de que dos 10 sistemas de freio da carreta, apenas um estaria funcionando normalmente. 4 estariam apresentando falhas e outros 5 não funcionavam. Segundo o dono do caminhão, os freios foram revisados no mês passado, caso fique comprovado que ele deixou de adotar a manutenção preventiva do veículo e sabia da condição que o veículo se encontrava, ele também poderá ser responsabilizado criminalmente. Que triste tudo isso, hein? E olha, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinar ao Itamaraty o bloqueio da entrada da Venezuela nos BRICS, Nicolás Maduro pediu que Lula se pronuncie sobre a decisão. A medida ocorreu durante a cúpula dos líderes do bloco na semana passada em Kazan, na Rússia. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, convocou o colega brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva para se pronunciar sobre o veto de seu governo que bloqueou a entrada do país nos BRICS. Eu prefiro esperar. Prefiro esperar o Lula observar, ficar bem informado dos acontecimentos. E ele, como chefe de Estado, na época, diz o que tem a dizer. E ele, como chefe de Estado, em seu momento, diga o que tem que dizer. Durante seu programa semanal na televisão estatal, o líder venezuelano evitou responsabilizar diretamente Lula e culpou funcionários do Itamaraty pelo veto ocorrido na cúpula do BRICS na semana passada em Kazan, na Rússia. Itamaraty é uma cancelaria. O Itamaraty é uma chancelaria que conhecemos bem, que sempre conspirou contra a Venezuela, que soubemos levar com as regras da diplomacia. É uma chancelaria muito ligada ao Departamento de Estado dos Estados Unidos. É uma cancelaria muito vinculada ao Departamento de Estado dos Estados Unidos. Antigo aliado de Maduro e de seu antecessor, o falecido Hugo Chávez, Lula se distanciou do presidente venezuelano desde a questionada reeleição em 28 de julho, que a oposição denunciou como fraudulenta. Ao jornal O Globo, o ex-chanceler Celso Amorim afirmou que o veto respondeu a uma quebra de confiança. Amorim disse que Maduro prometeu a Lula divulgar o resultado detalhado das eleições, o que ainda não foi feito pela autoridade eleitoral. Maduro afirmou que vai continuar insistindo na entrada da Venezuela nos BRICS, bloco fundado em 2009 em contraposição ao G7.
E Joe Biden não está mais na fila para outro mandato como presidente dos Estados Unidos, mas esperou pacientemente na fila nesta segunda-feira para votar antecipadamente em uma disputa acirrada entre a sua sucessora escolhida Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump. O presidente americano Joe Biden, em fim de mandato, esteve nesta segunda-feira em Wilmington, estado de Delaware, onde aguardou pacientemente a sua vez para votar antecipadamente nas eleições presidenciais. Acompanhado de agentes do serviço secreto, o democrata de 81 anos ficou na fila e até ajudou uma senhora de cadeira de rodas. Em julho, ele se retirou da corrida pela Casa Branca e cedeu o lugar para sua vice, Kamala Harris. A definição do nome do Partido Democrata veio após semanas de pressão de correligionários, que duvidavam da capacidade de Biden após um desempenho desastroso no debate contra o republicano Donald Trump. Quase 43 milhões de americanos já votaram antecipadamente, a 8 dias das eleições mais acirradas da história contemporânea dos Estados Unidos. Pesquisas apontam um empate técnico entre republicano e democrata. E veja a seguir, em meio à guerra no Oriente Médio, o 9º voo com repatriados do Líbano chega ao Brasil. E agora na sua tela, imagens ao vivo da Avenida Paulista, 21 graus e tempo nublado. Nós voltamos em instantes. E nós estamos de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 44 minutos. Israel bombardeou nesta segunda-feira o Líbano e a faixa de Gaza, locais em que as tropas do país lutam contra os movimentos islamistas Hamas e Hezbollah, depois que o presidente do Egito anunciou uma proposta de trégua de 2 dias no território palestino. Israel voltou a bombardear Líbano e faixa de Gaza. Os ataques ocorreram um dia depois que o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi propôs um cessar-fogo de 2 dias, durante o qual 4 reféns seriam trocados por alguns prisioneiros que estão em prisões israelenses. Nem Israel nem o movimento islamista Hamas comentaram a proposta, mas de acordo com um comunicado do gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, seu governo está discutindo um novo plano de acordo para a libertação dos reféns. Em um contexto de alta tensão regional, o chefe da Guarda Revolucionária do Irã elevou o tom e ameaçou Israel com consequências amargas inimagináveis após bombardeios no sábado contra instalações militares da República Islâmica. Netanyahu fez um discurso no parlamento, no qual indicou que Israel aspira a alcançar a paz com países árabes e destacou a determinação e coragem do Estado judeu ao executar ataques ao que ele chamou de eixo do mal iraniano. Um princípio fundamental em nossa região receberá nossa validação. Os fortes sobrevivem. Com os fortes forjamos alianças, com os fortes fazemos a paz. Netanyahu destacou os acordos de Abraão, patrocinados pelos Estados Unidos em 2020, que permitiram a Israel estabelecer laços formais com Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Marrocos e Sudão. Washington, principal aliado de Israel, tem procurado reunir os países árabes em torno de planos de longo prazo para o governo pós-guerra na faixa de Gaza. O governo americano também tenta negociar um possível acordo entre a Arábia Saudita e Israel, que no ano passado parecia próximo, antes da guerra mais mortal da história estourar no território palestino. E mais um avião com brasileiros repatriados do Líbano pousou em Guarulhos, em São Paulo. Este é o 9º voo da Força Aérea Brasileira empregado na Operação Raízes do Cedro, do governo federal. No total, já foram repatriados 2.098 brasileiros. A aeronave KC-30 da FAB pousou nesta manhã na base aérea de São Paulo, em Guarulhos. Este é o 9º voo e transportou 221 passageiros e um pet. A Operação Raízes do Cedro, responsável pelas ações de repatriação de brasileiros da zona de conflito no Líbano, teve início no último dia 2.
A logística envolve o uso de aeronaves e servidores da Força Aérea, além do trabalho de articulação via Itamaraty. Segundo o governo federal, a comunidade brasileira no Líbano contabiliza cerca de 20 mil pessoas dessas. Pelo menos 3 mil manifestaram desejo de retornar ao Brasil. No fim de setembro, bombardeios israelenses no Líbano deixaram 2 adolescentes brasileiros mortos. Israel e o grupo Hezbollah do Líbano participam de ataques na fronteira desde o início da atual guerra na faixa de Gaza, no ano passado, detonada após um ataque do Hamas, aliado do Hezbollah. No Brasil, quase 300 pessoas perderam a visão após participarem de mutirões de cirurgias de catarata. O levantamento é baseado nos registros dos últimos 15 anos. A esperança de recuperar a visão se transformou um pesadelo para muitos. Os mutirões de cirurgias de catarata foram criados para reduzir fila de espera dos serviços de saúde e facilitar o acesso a tratamentos. Mas após a cirurgia, alguns pacientes relataram sintomas como dor intensa e infecções. Outros chegaram até mesmo a perder a visão parcial ou total. Em alguns casos mais graves, o olho foi removido. Especialistas investigam as causas e apontam para a falta de acompanhamento adequado e a realização de procedimentos em massa, sem o devido cuidado que a saúde ocular exige. O total de pessoas que perderam a visão nesses últimos 15 anos foram de 276. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o SUS consegue suportar a demanda anual e não precisa acontecer mais mutirões feitos por prefeituras e estados. Atualmente, a fila de espera tem 167 mil pacientes. O Conselho também emitiu recomendações de segurança depois de 9 pessoas terem um globo ocular removido devido a infecções das cirurgias realizadas em 27 e 28 de setembro em Parelhas, no Rio Grande do Norte. A prefeitura da cidade calculou 15 pessoas com sintomas de endoftalmite, uma infecção que é combatida com o uso de antibióticos. Em 2016, em São Bernardo do Campo, 22 pacientes tiveram infecção aguda por conta de instrumentos sem esterilização adequada. Na época, a equipe médica usou o mesmo bisturi em 27 pessoas. O médico responsável recebeu a penalização apenas em setembro deste ano. A Prefeitura de São Bernardo afirmou que os pacientes cegados em 2016 continuam recebendo apoio de uma equipe de oftalmologistas, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos e assistentes sociais, além de manutenção de óculos, próteses oculares e colírios. Já em 2019, 14 pessoas apresentaram complicações no Mato Grosso após um programa do governo do estado. O caso gerou processo na Justiça e pedidos de investigação pelo Ministério Público. A catarata é uma doença dos olhos que atinge a visão e a torna opaca. O guia do Conselho também indicou que os atendimentos devem ser feitos em centros cirúrgicos oftalmológicos especializados para diminuir os riscos de contaminação. Um ambiente controlado com a equipe adequada e o cuidado necessário. E olha, já começou a valer em todas as instituições financeiras o Pix agendado recorrente. A modalidade permite que qualquer pessoa agende pagamentos de mesmo valor de forma recorrente para cair na conta do recebedor, sempre no mesmo dia de cada mês. Seguindo as regras definidas pelo Banco Central do Brasil, o Pix agendado recorrente passa a ser um serviço obrigatório para todas as instituições financeiras. Essa nova modalidade permite que qualquer pessoa agende pagamentos de mesmo valor e de forma recorrente para cair na conta do recebedor, sempre no mesmo dia de cada mês. Funciona para quitar contas diretamente para outra pessoa física, o pagamento para outros profissionais autônomos que recebam como pessoa física ou por meio de CNPJ, também pode ser cadastrado no agendamento recorrente do Pix, como terapeuta, diarista, personal trainer, entre outros. A modalidade também permite o agendamento
agendamento para outras situações, como mesadas para os filhos. O Pix agendado já era permitido pelo Banco Central, mas os bancos não eram obrigados a oferecer o serviço. Agora, qualquer instituição deve oferecer. O Pix automático também será usado em cobranças recorrentes, mas apenas com pagamentos para serviços como contas de água e luz, mensalidades escolares, condomínios e parcelamento de empréstimos, como já acontece no débito automático. E agora a gente muda de assunto e vai conhecer neste momento uma cidade que tem um verdadeiro significado de tradição e modernidade. Este lugar tem cerca de 648 mil habitantes e é um destino imperdível para quem sonha em explorar o norte da Europa. Vamos ver que cidade é essa? Helsinki é encantadora em qualquer época do ano, mas é no inverno que a cidade é mais visitada. Coberta por camadas de neve, as temperaturas podem cair abaixo de zero. Não faltam opções de passeios e atrações para quem visita a capital finlandesa, repleta de parques e belas obras da arquitetura. Helsinki é considerada um dos lugares mais seguros e desenvolvidos do mundo. Lindo, né? Parece até ter saído de um conto de fadas. E é claro que depois de conhecer um pouquinho da capital finlandesa, nós vamos agora com uma câmera ao vivo do porto da cidade. Saindo do Brasil, dos nossos estúdios HIT em São Paulo, vamos para a Finlândia, no norte da Europa. Por lá agora são 16 horas e 53 minutos e você vai ver agora na imagem a vista do porto de Helsinki, o porto de passageiros mais movimentado do mundo. E também um belo ponto turístico com barraquinhas com comidas típicas e a roda gigante. O local ele fica bem próximo do centro da cidade e no calçadão você vê a Pedra de Tissarina. Acho que é assim que se pronuncia, viu? É o monumento público mais antigo da capital finlandesa. E com essa vista espetacular, a gente encerra esta edição de terça-feira. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente dia para você e a gente se encontra ao longo da programação. Até mais!